Fala galera, professor Aquiles do canal História Toda Hora. Estou aqui hoje para mais uma aulinha de História do Ensino Fundamental, do 6º ano. O tema é a pré-história. Esse é um tema que será cobrado na nossa próxima prova, beleza? Então já é uma aula revisão, bem rapidinho, 5 minutinhos, alguns conceitos básicos sobre a pré-história, beleza? Vem comigo então. Olha só, a primeira coisa que você tem que saber, a palavra. O que significa a palavra pré-história? A gente sabe que história, tá, é tudo aquilo que o homem, que o ser humano produz no espaço e em todo o tempo. Então a gente já tem um conceito de história. O que é história? É tudo aquilo que o homem faz. Só existe história com a presença humana, beleza? E por que essa palavra pré? O que significa essa palavra pré-história? Por que colocar esse nome, professor, de pré-história? É simples, eu vou te explicar. Antes, até o século XIX, mais ou menos, né, os historiadores, os estudiosos diziam que não existiu história nesse primeiro período, tá? Porque simplesmente eles não conheciam a escrita. Tá? Então, a partir do momento que o homem conheceu a escrita, mais ou menos 4.000 anos antes de Cristo, tá? Eles denominaram a história propriamente dita. Então, dentro daqueles 5 períodos que a gente já estudou, pré-história, história antiga, história média, história moderna, história contemporânea, eles diziam que a pré-história, que é o primeiro período, a pré-história, tá? Eles diziam que lá não havia ocorrido a história, simplesmente pelo fato do homem não conhecer a escrita, beleza? Hoje, a gente sabe que essa ideia não tem nada a ver, é um preconceito sobre a pré-história. A pré-história também é um dos períodos da história e teve a sua importância como qualquer outro, beleza? Então a gente vai tirar um pouquinho desse preconceito. Primeira informação da aula então, existia história na pré-história ou pelo fato dos homens não souberem ler e escrever, por eles não ter deixado nada escrito, será que eles não fizeram história? É errada essa ideia, beleza? Então a primeira coisa que a gente tem que saber na aula de hoje, para a gente entender a pré-história, que esse momento da história, que é o mais longo, que começa lá com o surgimento dos primeiros seres humanos, mais ou menos 5 milhões de anos atrás, ele vai até a invenção da escrita. Então se eu fosse fazer aquela linha do tempo, vamos colocar aqui, ó. Todo esse período aqui é chamado de pré-história. Acompanha comigo. Então, ó, surgimento dos primeiros seres humanos. Tá? Há mais ou menos, aproximadamente 5 milhões de anos atrás. Aproximadamente, tá? Não tem como ter uma ideia. Então, do surgimento dos primeiros seres humanos do planeta Terra até a gente chegar aqui mais ou menos em 4.000 anos antes de Cristo, tá? O que aconteceu em 4.000 anos antes de Cristo? Nós tivemos a invenção da escrita. A invenção da escrita, gente, é um marco muito importante, tá? Para o mundo, para a sociedade, tá? Com a invenção da escrita, muita coisa mudou, beleza? Agora a gente consegue deixar registrado tudo o que está acontecendo no nosso dia a dia, no nosso dia a dia, na nossa cidade, beleza? Então, a partir da invenção da escrita, começa um outro período na história, que é aquele segundo período, que é a chamada História Antiga. Ah, professor, esclareceu agora. Então, pré-história, Idade Antiga, isso. O que marca o final da pré-história e o começo da Idade Antiga? É justamente esse fato, gente, a invenção da escrita, beleza? Então, por que existia aquele preconceito em cima da pré-história? É simples, porque os estudiosos diziam o seguinte: os caras que viveram aqui na pré-história, que é um momento muito grande, é o período mais longo da história, os caras não tinham história simplesmente porque eles não sabiam escrever, tá? Mas essa ideia é certa? Não, está errada. Se cair na prova, e vai cair, verdadeiro ou falso? Os homens da pré-história não possuíam história, não fizeram história só pelo fato de não saberem escrever e ler? Está errada essa afirmativa, beleza? Eles tinham sim história, deixaram registrado através de fósseis, através de pinturas, né? Através de ferramentas e utensílios que eles usavam no dia a dia. Tudo isso serve, tá, como base para a gente entender um pouquinho da história dos homens
e viveram nesse período, no primeiro período da história, beleza? E tem as pinturas rupestres, gente, que a gente trabalhou em sala, fizemos exercício. O que são as pinturas rupestres? São pinturas feitas nas cavernas, onde os homens retratavam o seu dia a dia, geralmente um momento de caça, desenhavam animais. É uma forma mais primitiva de arte, tá bom? Então eles tinham sim história, mesmo sem conhecer a história, beleza? Essa é a primeira dica da aula.